né? Lá eles estão bem otimistas. Nós aqui estamos na humildade. Eu fui no empatezinho, o Elton também, Valu, o Thiago foram em vitórias do Cruzeiro e o Galante na vitória do Flamengo, que não era de se estranhar, né? Então, assim, mas o que esperar? Esperar a dificuldade. Esperar a dificuldade. Mas o que eu disse na rádio, falei com o GV, eu vou repetir aqui. Espero a dificuldade, mas não espero um Flamengo jogando tão à vontade pelo principal setor do meio-campo, pelo principal setor que é o meio-campo, porque amanhã você tem o Romero, o ajuste vai acontecer, o Fagner vai para o lado direito. Não sei, o Valu falou isso aqui. Eu também acho que pode pintar, de repente, um Vidalba pelo lado esquerdo. Eu até acharia que valeria muito a pena que isso acontecesse, você soltar um pouco mais o Fagner, enfim, e que o Caio Jorge tenha guardado toda a força para o jogo de amanhã, que amanhã é dia de cascudo, Valuzeiro. Amanhã é dia de cascudo, amanhã é dia do Jonathan Jesus mostrar que é realmente um dos principais zagueiros do futebol brasileiro atualmente, atuando no Brasil. Fabrício Bruno é a liderança, Fagner, Romero, Vidalba pelo lado esquerdo ali, esse meio-campo consistente, completo para amanhã, e o KJ fazendo os gols com os pontas que a gente já sabe quais são. Pois não, Valu? Gerson, né? Matheus Pereira, além a gente está falando nomes, mas são nomes ligados ao aspecto coletivo. Mas amanhã, realmente, HG, uma classificação do Cruzeiro passa por todos esses nomes jogarem juntos dentro daquilo que o Cruzeiro tem de um coletivo muito forte, né? Eu debati muito ali, conversei muito com o Elton, conversei muito com o André. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge... quer dizer, certeza a gente não pode ter, né? Mas eu imagino que o Arthur Jorge não tenha dúvidas para escalar o Cruzeiro amanhã, diante do Flamengo. Eu fiz até um levantamento. O Rojas já foi titular em 7 oportunidades com o Cruzeiro, jogos oficiais e mais 2 jogos de amistosos, né? Contra o Defensor e também no jogo contra o Grêmio. Isso aí naquela intertemporada. O Vidalba, com o Arthur Jorge, foi titular em 6 jogos, sendo que em 3 ele atuou como lateral esquerdo. O empate lá em Chapecó, ele atuou assim, sendo titular. A vitória contra o Mirassol no Brasileiro, 3-1, e por último a vitória contra o Corinthians. E além desses 3 jogos que ele foi titular pela lateral esquerda, ele atuou outras 2 vezes saindo do banco. Contra o Bahia, ele joga 18 minutos lá em Salvador, vitória do Cruzeiro, 2-1. E contra o Barcelona de Guayaquil, ele atua 18 minutos, vitória do Cruzeiro, 4-0. Eu acho que com o Vidalba, para o jogo de amanhã, e aí não tem a ver, o Rojas não foi bem, não quer dizer que o Rojas... É muito específico, tá, pessoal, para o jogo de amanhã. O Cruzeiro poderia ganhar no aspecto do jogo aéreo, que sim, tem sido importante. A equipe treinada pelo Arthur Jorge, em 22 gols tomados, sofreu 7 gols em faltas laterais ou escanteios. Não são todos gols da mesma forma, tem gol que é do rebote, enfim, tem gol que vem de falta lateral, mas eu acho que o Vidalba, ele tem aquela questão do cacoete de zagueiro. Ele que é lateral esquerdo de origem, depois virou zagueiro, mas ele está sempre subindo, ele tem um bom tempo de bola para a bola aérea, e ele também está sempre subindo ali com o cara que vai disputar. Tem uma boa saída, ele não tem a chegada como a do Rojas. Mas, por um outro lado, eu acho que boa chave do Cruzeiro é um jogo num todo. Mas eu estou imaginando que uma possível classificação do Cruzeiro passa muito por um setor direito muito fortalecido, com a presença do Romero, com a presença do Fagner, com o Matheus Pereira se juntando e o Gerson também por ali, e o Arroio, e até para poder liberar. A gente está vendo um Fagner, quando a gente vê os melhores momentos do Cruzeiro contra o Corinthians, lá em Itaquera, é um Fagner que está solto no campo de ataque. E eu falei aqui na partida que o William fez uma ótima partida para mim. Mas o Fagner, quando ele está pisando no campo de ataque, ou ele está finalizando com muito perigo, ou ele está achando um passe, ele acha um passe pro meio da área, ali pro Lúcio, que finaliza na trave. Então eu iria ali com o Vidalba do lado esquerdo, HG. Repito, não é queimando o Rojas, que não foi bem, mas é por conta do que eu acho que o Cruzeiro pode ganhar a mais com a presença do próprio Vidalba e até com o Fagner um pouco mais solto para também virar um meio-campista no campo de ataque do Cruzeiro contra o Flamengo. O Vidalba eu tinha te falado semana passada. Você não me dava razão. Você lembra disso?
É porque você é muito precoce, né, Mas Thiago? continua Olha só o no preâmbulo que eu fiz. Eu trouxe os jogos que o Não, Vidalba... Você entendo falou um jogo... isso. Vidalba é novo titular! Não, só falei. Pra mim tem que ser o Vidalba tem que ser o Vidalba no lugar do Rojas. Na base da emoção. E aí, porque eu não gostei do que o Rojas fez contra o Flamengo semana passada aqui no Mineirão. Pra mim ele foi abaixo do que eu pretendia. Opinião, quem tem compromisso com o erro. É isso aí. E aí eu tinha expectativa de que o Rojas fosse diferente nesse início de passagem no Cruzeiro. Que ele fosse mais próximo do que era o Kaique. Não que ele esteja mal ou seja mau jogador, tá? É porque nesse momento eu acho que o Vidalba de fato tá melhor. Agora, quando você olha pro time do Cruzeiro, o Valu, eu tô 100% contigo quando você fala do Fagner, velho. Cara, impressionante. E no lance do gol do Cruzeiro, o terceiro, o segundo... Ele tá lá também. Ele dá o tapa no Arroio E o Arroio vai. E aí o Arroio acha o Lúcio na ponta. Sim. E aí o Lúcio faz o cruzamento de primeira. Então, assim, eu tenho gostado muito do que ele tem apresentado e também dessa forma como o Cruzeiro tem criado. Para mim, o Cruzeiro de 2026 tem feito bons jogos, especialmente depois da Copa do Mundo, e tem sido um time extremamente constante, velho, que eu acho que essa é a melhor palavra. O Cruzeiro é regular demais. É muito difícil você ver o Cruzeiro fazer um jogo muito ruim. O pior jogo do Cruzeiro, desde a parada da Copa, para mim é o jogo do Botafogo. E mesmo assim não é um jogo ruim. O Cruzeiro faz um início muito bom, depois tem uma queda, sofre o gol do Botafogo, e aí tem dificuldade, perde muito gol, vacila muito na hora de finalizar. Mas é um Cruzeiro que, para mim, tem sido muito constante pós-paralisação para a Copa do Mundo de 2026. É um Cruzeiro muito mais regular, muito mais constante do que era no início da temporada, quando era o Tite, obviamente. Tem uma coisa que sempre que há jogos tão importantes quanto o de amanhã, muita gente diz isso, mas diz com razão. Aquela pressão inicial do Flamengo ali, se você consegue suportar... Os primeiros 15? 15, 20 minutos, consegue suportar, tira um pouco do ímpeto, começa a igualar o jogo, aí o jogo vai se arrastando um pouco mais, aí o Flamengo vai montando. A tendência, por mais que o Léo Jardim a gente conheça bem como joga, não seria de um Flamengo amanhã dando um pouquinho mais de espaço? Estou perguntando e não afirmando. Eu não imagino. O Flamengo aqui no jogo no Mineirão, eu estive no campo, assistindo o jogo do campo. Eu achei que o Flamengo em algum momento ia pressionar o Cruzeiro. O Cruzeiro ia ter que sair a bola de tiro de meta atrás das placas de publicidade. Isso no Mineirão. E é uma característica do Jardim, aquela pressão que ele gosta de fazer com 5, né? Na verdade, ele faz uma pressão com 6. Ele coloca, aqui no Mineirão ele colocou Arrascaeta, Bruno Henrique. Aí ele colocava pelo lado esquerdo, ele colocava o Lino, centralizado o Jorginho, pelo lado direito o Plata. E o Pulgar, ainda sustentando essa pressão de 5 jogadores. Cara, ele vai vir para marcar o Cruzeiro assim, de novo, da mesma forma, muita agressividade, e é um dos motivos até que eu acho também, HG, que ele não vai sair com o Pedro. Eu penso que novamente o Bruno Henrique vai ser o cara. O Pedro não é capaz fisicamente de fazer essa pressão, e o Jardim sabe, ele conhece o Jonathan Jesus, exemplo. Ele sabe que se o Jonathan não tiver pressionado, o Jonathan vai achar bons passes e vai acionar Lucas Romero, que vai acionar Gerson e Matheus Pereira. E aí, cara, o Cruzeiro tem uma dinâmica de meio campo bem diferente, HG. Eu falei agora há pouco aqui, eu quero ouvir o Eltinho, que a gente vai discutir mais sobre esse jogo de amanhã. Fazer projeção para jogo é uma delícia, porque quando o melão rola, acontece normalmente tudo diferente do que a gente projetou, mas... Vamos continuar falando aqui. Eu falei agora há pouco que eu teria um recado muito importante para vocês sobre esta imoral taxa de juros, que é a Selic de 14%, um absurdo para você fazer um financiamento, né? Seja, de repente, para pegar um dinheiro no banco, para financiar um carro, um imóvel. Vocês estão de brincadeira. Ficou um escândalo. Lucão, vem cá.